Começa aqui mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo. O episódio de hoje recebe a nossa influenciadora Sandra Lino conosco para falar um pouquinho da sua história, trajetória. Faz muito sucesso como influencer. Conosco a gente falar um pouquinho dessa área. Ela que é também maquiadora, não é isso? Isso. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda ao nosso Papo Máximo. Tudo bem? Boa noite, querido. Estou super bem. Quero agradecer, você, essa oportunidade por estar aqui, para a gente falar um pouquinho, bater um papo legal, né? É isso aí. A gente se conheceu em um evento, não é isso? Trabalhando, eu acho que é numa feira, Fenova, Febrac. Sim. Não é isso? Você estava lá trabalhando, fazendo cobertura dos bastidores. Isso mesmo. Tá certo. Para quem não teve a oportunidade de conhecer, falei um pouquinho dessa sua profissão, da sua atribuição, né? De influenciadora e de maquiagem. Mas antes, vamos falar das suas origens. Você é natural de onde? Veio para cá por qual razão, minha amiga? Então, Ângelo, eu sou de uma comunidade bem pequenininha, chama Poço Dantas, em Capelinha, é município de Capelinha. E onde meus pais, tinham um sítio, a gente trabalhava na roça, com café, o plantio de café. Não tem cara de ter trabalhado na roça. Mas trabalhei muito, viu? Ah, é? Já capinei muito mato. Vou fazer café. Um teste depois com perguntas, vamos lá. Já apanhei muito café. E eu vim para Nova Serrana com 17 anos, foi em 2002. Porque a gente vivia, desse café mesmo, da colheita do nosso. Tinha o nosso sítio lá. E a gente saía também para colher nas fazendas. Só que chegou uma época que ficou muito ruim. Teve uma crise, o café ficou muito baixo o preço. E aí os meus pais acharam melhor a gente sair de lá. Era um sonho meu, eu sempre quis morar na cidade. Eu amo, sabe, a vibe da cidade. Tem gente que fala assim, não gosta muito do asfalto. Eu amo, amo. Entendi. E os meus pais acharam melhor vir. Já tinha uns parentes nossos que moravam aqui em Nova Serrana. E sempre falava bem, Porque quem vem para Nova Serrana sempre fala super bem. Sim. Que tem trabalho, Quem chega não fica sem trabalhar. E aí o meu pai veio, eu vim com ele, em 2002, os meus 17 anos, toda empolgada para trabalhar, queria o meu dinheiro para comprar minhas coisas. E aí, depois que o meu pai trouxe, meus irmãos e a minha mãe, e a gente começou aqui, como todo mundo começa aqui em Nova Serrana, Nova Serrana é um lugar que tem muitas oportunidades. Fico feliz em ouvi-la falar bem da nossa cidade. A cidade é maravilhosa, eu amo. Cidade das oportunidades, acolhedora, não é isso? Sim, acolhedora. Aqui, eu falo assim, só não prospera quem não tem coragem de trabalhar, na verdade, Ângelo? Porque tem muito trabalho. Todo lugar que você chega tem um trabalho e você é bem remunerado. Eu falo, para quem morava na roça, a gente é bem remunerado sim, porque aqui tem pelo menos um salário mínimo. E lá na roça, não que é ruim, na roça é ótimo, é muito bom. Só que a gente era muito regrado financeiramente. Eu falo assim, a gente tinha que comer, mas a gente, a mulher principalmente, quer comprar suas coisinhas, quer arrumar o cabelo, quer fazer uma coisa. E eu tinha que trabalhar, às vezes, depois, que eu já estava com meus 15, 16 anos, eu trabalhava, às vezes, como doméstica, para poder conseguir um dinheirinho extra, porque não era sempre que tinha o café para a gente trabalhar. Tinha as épocas. Então, quando não tinha essa colheita, para a gente conseguir um dinheiro, a gente tinha que fazer algum bico. Então, eu vendia Avon, aí eu trabalhava... Tentou de tudo um pouco? De tudo um pouco. Certo. E aí foi quando a gente veio pra cá, Nova Serrana, comecei a trabalhar em fábrica. E aí começou todo esse processo, Porque hoje eu tenho 41 anos, então já tem 26 anos, Que dá, mais ou menos isso. Então, nesse percorrer todo aí, eu já trabalhei dentro de fábrica, comecei ali de aparadeira, coladeira, pespontadeira por vários anos. E depois disso passei por uma loja de roupa também. E eu gostei bastante de tudo que eu faço, eu coloco assim, me proponho a fazer, eu faço muito bem. Eu trabalhei, quando eu era pespontadeira, eu era uma das melhores. Tanto é que meu patrão, assim, não é me gabando, mas se ele ouvir, se ele assistir, ele vai concordar com isso também, sabe? Porque tudo que eu me proponho a fazer, eu faço como se fosse para mim. Fazer bem feito, com convencimento. Sim. Eu trabalhei, eu fazia a melhor costura que eu poderia fazer em um calçado. Desse pensamento também. Vamos explorar um pouquinho da sua infância. Então, comunidade seria um sítio, uma fazenda? O nome lá é Poço Dantas. Poço Dantas?
É bem roça, porque Roça. são casas isoladas. Tem os Tá. vizinhos. Tinha a minha casa, depois a casa do meu tio, depois a casa de outra pessoa. Mas não é aquela comunidade junta. Lá perto tinha uma comunidade, tem uma comunidade, né, que se chama Chapadinha, que já é várias casas junto, mercado. O lugar que eu morava em si não era assim, era bem uma roça mesmo. Um sítio Um do sítio. seu pai. Isso, do meu pai. Propriedade do seu pai. Isso, mas Então era vocês não pequenininho. trabalham- Era pouquinha coisa. Era só pra família ali o sustento, entendeu? Plantava feijão, milho, essas coisas assim. Tinha o café, dava pro sustento, mas a gente ainda precisava sair pra trabalhar fora. E como eu sou a mais velha da família, sobrava mais pra mim, né? Tá com cara de jovem, concordam? E aí você ficou até os 12 nesse ambiente, não é isso? Fiquei até os meus 17, 17. né? Até meus 17 Começou a anos. trabalhar com que idade? Ai, Ângelo, quando Bem a gente mora assim na roça, não tem Muito muito cedo, isso, né? né? Quando você tá ali com seus 7, 8 anos, você já começa a ajudar Se em envolver casa. com muitas coisas Já da vai roça. para ajudar a plantar, por exemplo, na época de chuva, né? Quando tem essa época de plantio, a gente já vai ajudar a plantar um milho, plantar um feijão. Você ajuda a plantar mandioca, né? Porque lá também tem de tudo, assim, a gente planta um pouquinho para consumo próprio. Isso. Então, assim, não tem uma... Às vezes você já É começou verdade. ali, né? Entender já sobre as coisas, conseguir carregar qualquer coisinha, você já começa a trabalhar. E desses serviços, né, trabalhos que você executava lá, você plantou arroz, milho? Sim, a gente já plantou arroz no Você fundo de... Sim, eu e meu pai no ajudou fundo na de plantação casa. de arroz. Sim, e o mais chato da plantação de arroz não é plantar o arroz. A pior parte do arroz é você ter que ficar olhando depois Proteger o arroz os da pássaros. plantação. Isso, eu lembro de eu ficar... Ângelo, era assim, eu lembro direitinho, eu tinha que ficar lá o dia todo esperando. Toda vez que chegava um pássaro, você tem que... Entendeu? Não pode deixar os pássaros chegar, Você se porque... vestia a caráter para assustar os Não, mas os os pássaros? meus pais faziam, Ah, é? né? Aquele boneco lá todo assim, para poder espantar. E aí eu ficava ali também, porque assim, era um terreno um pouquinho grande, então tinha que ter, né? E às vezes ele fazia arrendamento de uma terra, por exemplo, porque esse plantio de arroz é no fundo, é próximo de água, Isso. né? Então, assim, às vezes uma outra pessoa queria plantar, mas não estava com coragem, pedia o meu pai para ir, ele plantava e dividiam e eu tinha que ficar ali. Uma prática muito comum na Porque época, né? criança, né? Criança, tipo assim, você não tem mais nada para fazer, vai ficar lá e vai espantar os pássaros. Ficava rondando ali. Que tava ali rondando. Tá certo. Aí você foi crescendo, veio esse sonho de se mudar, não é isso? Desde pequeno você tinha esse interesse em morar numa cidade. Sim. Você citou isso no início da Os nossa meus conversa. pais não tinham esse sonho, não era Mas um você sonho. não frequentava a cidade? Frequentava Angelândia, Angelândia. que é lá pertinho a gente Tem frequentava. muita gente de Angelândia aqui em E Nova estudava também em Capelinha, e estudei em Angelândia à noite, trabalhava o dia todo colhendo café e à noite eu ia pra Angelândia, pegava o ônibus à noite, né, pra estudar. Então, quando eu tava lá, eu amava, sabe, tá na cidade, era muito bom. Eu amava, não queria ir embora. Tanto é que eu já trabalhei lá, fiquei alguns meses também, trabalhando em casa de família. De doméstica, que fala, De né? doméstica. Doméstica. Aí, às vezes, a gente ganhava, tipo, R$50. Na época, eu ganhava R$50, você tem noção? E aí, pra cuidar da casa da pessoa e morar. Cuidava da casa, né? Essa foi uma época, assim, fora da colheita do café, que meu pai falou, vai, fica na casa de fulano, né? Tinha pessoas que ofereciam a casa, e você ficava, e você teria ali a comida, a moradia, né? Essas coisas assim. E recebia, tipo, R$50. Era basicamente isso. Te alegrava muito. esse Pra lavar as simplesmente. roupas da pessoa, pra cuidar da casa e morar ali e ter acesso à escola mais próxima, né? Não precisar ter que sair, andar aí 30, 40 minutos, uma hora de ônibus para chegar na escola e voltar lá para meia-noite, 1h da manhã. Certo. Então, assim, era mais perigoso, né? Maravilha. De todas as experiências, qual que você considera assim que foi a mais difícil na infância? Na infância, nossa, essa é fácil de falar. Fácil e difícil ao mesmo tempo. Eu lembro quando meu pai... Eu tinha que ir trabalhar com o meu pai, né? E sobrava mais pra mim. Às vezes a minha mãe não podia, ela estava grávida, eu tinha bebê e tal. E aí a gente ia levantar muito cedo. Era muito cedo, era madrugada mesmo. Minha mãe fazia nossas mamitinhas. E a gente tinha que pegar um trator... ali na carretinha de um trator. Não sei como é que fala. E aí a gente tinha que ir ali pra cima daquele trator, andar um período com muito frio, porque a colheita de café é junho, começa ali maio, junho, e é bem frio. E a gente tinha que ir para essa colheita, andar um período com muito frio e ainda chegar lá para colher o café
o pé de café estava todo molhado do orvalho da madrugada. Então já estava muito frio. E quando você começava a colher ali, por volta de 6 horas da manhã, você já tinha que estar na plantação, o sol não tinha nem nascido às vezes, né? E aí estava tudo molhado, e que trem gelado. E eu começava a tremer, eu ficava tremendo. Eu não custava passar a mão assim nas galhas do café para tirar ele, sabe? Porque ele ficava duro. Porque como estava frio e o café tá ali semi-maduro, porque eles não esperam o café ficar todo maduro para colher. Então, para tirar aquele café, doía as mãos do frio, de estar quase congelando, né? De estar frio, e ainda ter que tirar aquele café dali. Você tinha que fazer uma força. Eu sempre pequenininha, magra, né? Você tinha que fazer uma força para tirar aquele café. E quando vinha o sol, você já estava toda ensopada, você já estava toda molhada. E aí, às vezes, meu pai fazia uma fogueirinha, assim, até, sabe, para dar uma aquecida. Então, foi uma das fases, assim, que ficou registrado na minha mente. Eu muito magra e frágil, mas eu sempre fui muito esforçada. Eu sempre ajudava meu pai para arrastar aquelas lonas de café também, que era muito pesada, carregar um saco de café. Eu não dava conta de carregar um saco inteiro, mas ele colocava ali para cima um pouquinho da metade e eu carregava, eu lembro. Eu sempre fui muito bruta nessa questão. Hoje em dia eu vejo assim, muita gente fala assim, você é muito... É como se eu quisesse resolver tudo, mas é porque já desde o início, né? Desde criança ali, eu já sempre estive com o meu pai. Então, eu sempre tive essa energia masculina de querer fazer as coisas, de pegar e resolver, não ficar esperando. E ele sempre me colocava muito para frente. Não, você consegue, faz isso, faz... Então, assim... Isso aí de berço, né? De berço. Então, assim, tudo que eu pegava ali para fazer, de arrastar aquela lona, de carregar, de colher o café, assim como ele, trabalhar tanto quanto ele ali, eu me empenhava muito. Então, eu acredito que essa força que eu já tenho hoje vem dali. Porque quando é um menino e um pai, os dois ficam mais ou menos. Então, eu era menina, mas eu era criada, instruída como se fosse um menino. Né? Eu tinha que dar conta tanto quanto ele dava conta também. Você acha que essas dificuldades da infância contribuiu para você, Com certeza. por exemplo, se tornar uma pessoa mais cascuda hoje? Sim, com certeza. E quem me conhece sabe, né? Que eu sou muito cascuda, Ângelo. Essa é uma parte bem difícil, assim, que eu acho que eu tenho que trabalhar bastante. Tanto é que quando eu comecei a fazer minha terapia, eu sempre falo esse ponto. Porque quem convive, né, comigo sabe que eu sou muito, assim, cascuda. Eu não consigo ficar perto de pessoas que vitimizam, pessoas que reclamam muito, pessoas que... Às vezes fica reclama assim, muito, né? reclama e fica esperando, às vezes, pelo outro, em vez dela ir à frente e fazer as coisas, sabe? Então, Sandra, eu trago isso muito desde... determinada. Muito determinada. Se eu quero, eu vou, eu faço. Se eu falei que eu vou fazer, eu faço. Eu não fico esperando. Mas por que fulano não vai? Porque não sei o quê. Eu não fico ouvindo, sabe? Eu foco e vou. Culpas, né? Responsabilidades. Justamente. Não dá, né? Mas na época eu também residi em roça, né? Toda a minha infância. É o que tinha para a época, né, minha amiga? Era o que tinha na época. Ou você aceitava, fazia... Não conhecia outro lado da vida também, né? Tipo, tinha. conforto. Tínhamos isso, né? E como os meus primos já moravam aqui na Nova Serrana, eles iam fim de ano, né, pra lá. E eles iam sempre muito bem arrumados, com roupas novas, sapato novo, um cabelo, né, reluzente as meninas. E assim, eu via aquilo, elas iam, né, visitar a gente em casa. E eu via aquilo e eu ficava assim, gente, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar um salário, eu quero pegar esse dinheiro, cuidar de mim. Sempre quis, eu sempre gostei de cuidar, sabe, de mim. Só que lá eu trabalhava pro meu pai, então eu trabalhava, ele pegava o dinheiro. Era muito raro ele dar um pouquinho pra gente fazer alguma coisa. Era pro sustento da família. Era pro sustento da família, não é nem por ele ser ruim, não, é porque a gente limitado. Sim, a gente precisava ajudar. Tanto é que teve uma época boa, né, de que aí já deu uma melhorada na situação, ele construiu uma casa melhor, ele comprou uma geladeira, até então a gente não tinha. Não tinha geladeira? Não tinha geladeira. Nossa, eu passei... A água de consumo era de quê? Era de uma nascente que tinha no meu tio, tinha uma nascente, a gente pegava água lá, né, para tomar,
E pegava do rio, porque minha mãe lavava roupa lá no rio. Eu sou da... Ô, Ângela, o pessoal não acredita, mas eu sou daquela... A nossa casa antiga era... É pau a pique que fala quando Isso. é de... Então, a nossa casa era assim. Quando eu lembro da minha avó, a gente tomava banho na bacia. Não tinha nem aquele chuveirinho de rodar. A bacia que pra lavava co- roupa, vocês tomavam Tomava banho. banho na bacia. Eu lembro de eu ajudando a minha avó a tomar banho, porque minha avó não dava conta de lavar as costas, coisa assim. Então, era na bacia que a gente tomava o banho. As camas não era cama dessa comprada, era aquela cama, sabe quando fura o chão e coloca madeira? E você coloca ali e pega aquelas plumas que dá dá no brejo. Tem Isso. tipo umas plumas, não sei como que fala o nome, porque eu já esqueci. E fazia ali aquela cama para você dormir. Então eu sou dessa fase. Depois que deu uma melhorada, que meu pai construiu uma casa que tinha já parede de tijolo, né? Eles fizeram Telhado, né? Claro. Isso. Aí já tinha um chuveiro, não era elétrico, mas é aquele chuveiro que já nem tinha energia, né? Mas é aquele chuveiro que você esquentava a água e colocava e rodava assim, a água já saía. Para nós era o paraíso, uma casa que tinha um cimento no chão, porque a outra casa era de chão batido. Então você tinha que ir para os pastos, pegar o cocô do boi, passar no chão, enfim. É aquela peleja, eu lembro de tudo, né? Porque eu sou a mais velha, então assim, eu lembro dos detalhes, muitos detalhes. Agora vamos falar sobre a sua mudança para Nova Serrana. Aí, o que se deu? Você já tinha esse sonho, né? Aham. Parentes residiam aqui e falavam bem da cidade. Isso, a gente Aí veio. resolveram vir por quê? Porque Assim, ficou ruim, né? ficou ruim, Lá certo. o café que a gente colhia lá na. Ficou ruim, a gente colheu o nosso, eu e meu pai colheu o nosso. E aí o preço da saca de café caiu, ficou muito barato. Inviável, né? Ficou Trabalhar inviável. com esse Ele segmento. viu que aquilo ali não ia dar pra gente passar o ano, porque lá, é assim, só tem trabalho na época do colher do café. Nossa. Aí, sabe aquele negócio da formiguinha que você passa o tempo todo trabalhando e depois você fica um tempo ali? É tipo aquilo, você ficava parado e ele falou, não dá, a gente vai precisar fazer alguma coisa, o café ficou muito barato, mesmo a gente saindo para trabalhar nas fazendas e não dava. E aí ele resolveu, tinha, né, o primo dele que já morava aqui, a gente veio, tanto eu e ele, assim que a gente Vendo chegou... os dois primeiro, pai e só filha. nós dois, Morar de favor eu na sempre casa de fui, parentes. eu sempre fui assim, né, à frente de tudo. Aí ficou meu irmão, minha mãe e minha irmã pra trás. E ele falou assim, ó, assim que a gente conseguir um trabalho e o alugar uma casa, busca vocês. E assim ele fez. A gente veio, eu e ele, e a gente começou a trabalhar, morando na casa desse primo dele, né? E ele começou a trabalhar, eu comecei na fábrica, eu te falei, né? Banca, na verdade, né? Porque assim que você chega, você não tem experiência para trabalhar numa fábrica, ser registrada. Comecei a trabalhar numa banca como aparadeira e as coisas começaram a engatar, né? Aí a gente começou a receber o primeiro salário. Ele já alugou um barracão, porque não era nem uma casa, né? E quando você chega assim, é um barracão. E ele alugou esse Barracão de barracão. 3 cômodos. Era 3 cômodos certinho, como você adivinhou. Era É uma porque é muito cozinha comum, né? A pessoa constrói barracões de 3 cômodos, e um fica quarto. fácil para alugar, né? Aí juntava a gente dormia na sala, juntava aquela peleja que todo mundo tem quando chega, né, numa cidade. É igual muita gente fala assim, quando eu cheguei em São Paulo foi mais ou menos igual quando você chegou em Nova Serrana. Porque assim, né, é o início, né, um começo. Mas eu tava super feliz, porque eu amava, né, eu tava na cidade. Pra mim, aquele ali, eu tava recebendo um salário. Então, mas nada é fácil, nem tudo é flores, né? Você pensa, cheguei agora, tô né, na maravilha, mas não é. Porque quando você começa, aí você tem aluguel, você tem muita despesa para você pagar, né? E teve uma fase que meu pai ficou sem trabalho, só eu trabalhando, aí eu já tinha buscado a minha mãe, e a minha mãe não estava trabalhando. Então, assim, foi sufoco no início, foi puxado. Mas graças a Deus as coisas foram engatando. Depois ele começou a trabalhar, minha mãe também começou a trabalhar, já começou a entrar mais dinheiro, né? E aos pouquinhos eu também fui subindo de cargo. Porque eu sou assim, eu tô fazendo uma coisa hoje, eu já tô de olho no que eu posso. Por isso que eu sou maquiadora hoje e influenciadora, entendeu? Eu não consigo ficar numa coisa só. Nós vamos mais adiante falar sobre Mas a gente essas vai falar questões. sobre isso. E aí eu comecei já a trabalhar como coladeira, já comecei a ganhar um salário melhor. Depois eu já fui para espontadeira, já fui melhorando, né? Dentro do próprio trabalho ali, você vai aprendendo e melhorando esse salário. E aí a gente já foi trocando de casa, já foi para uma casa, né? Já saiu do barracão, uma casa que já tivesse quartos para todo mundo. E as coisas foram andando, evoluindo aos poucos. A sua primeira experiência profissional aqui foi em fábrica, então? Em fábrica, eu fui Você de recorreu, buscou uma fábrica, aparadeira. aparadeira.
Assim que a gente chega, sempre tem um para te orientar, né? Sempre tem alguém para te falar assim, ó, em tal lugar, tal lugar tá precisando. E aí a gente sempre vai, procura, ó, não tem experiência, mas eu quero trabalhar. Tem boa vontade. Tem boa vontade de aprender, né? Eu cheguei agora recente, então é bom porque aqui na cidade eles dão essa oportunidade para quem tá chegando, né? Então, isso é muito importante. A pessoa que chegou e quer, ele já vê na cara da pessoa que ela quer trabalhar mesmo. E hoje ainda mais, né? Com essa escassez de mão de obra. Sim, hoje ainda. Nossa, gente, hoje tá tenso. E aí você migrou para a área da beleza. Como que foi essa migração? Então, você aí começou já foi a vislumbrar outra área. Outra área, porque, né, igual eu te falei, eu nunca tô numa área só, eu já sempre tô numa coisa e visualizando outra. Quando eu trabalhava de pespontadeira, começou a me dar muita dor no braço, porque aquele movimento repetitivo, né? Então, eu já falei, não posso ficar muito tempo aqui. E na época tinha microlins aqui, não sei nem se pode falar, mas tinha microlins aqui, cursos de... E eu comecei a fazer um curso e lá uma moça falou comigo, Sandra, ela me viu, falou, Sandra, eu vejo que você tem muito potencial para trabalhar com o público, com outras pessoas e tudo mais. E olha que eu não era tão comunicativa como eu sou hoje, porque... Quem me viu antes, trabalhava em fábrica. Era travada? Eu andava com a cabeça baixa. Eu não conversava, eu não puxava assunto com ninguém, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha. Então, eu só respondia o que as pessoas me perguntavam. Eu não falava. O básico do básico. O básico do básico. E aí, essa menina viu em mim e falou, Sandra, tem uma loja aqui na cidade que está precisando. Eles recrutavam, né, pessoas para trabalhar em lojas. E ela falou para mim trabalhar no caixa dessa loja e tal, não sei o quê. E eu falei, por que não? Marquei uma entrevista e nesse dia da entrevista, eu ainda estava trabalhando, né, na fábrica e tal. Nesse dia da entrevista tinha umas 10 meninas lá, todo mundo com currículo, todo mundo bem posicionada, né? E eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu fiz pontadeira, tô aqui nessa fila desse monte de mulher. Beleza, todo mundo fez a entrevista, eu fiz a entrevista também. O dono gostou demais de mim, não sei por quê. Eu acho que tudo é predestinado, né, a vida da gente. E aí ele gostou muito de mim e eu comecei a trabalhar nessa loja. Fiz todo o processo ali de aprendizado, né, de uma coisa nova. E tinha uma psicóloga lá, foi a partir daí que eu falo que foi o divisor de águas na minha vida sobre a minha comunicação. Essa psicóloga, eu tinha um sotaque muito forte, né? Quem vem da roça, ainda mais lá da região de Capelinha, todo mundo tem um sotaque bem forte. Não sei se você já teve esse contato com pessoas assim de lá. A gente tem aquele sotaque forte, tem coisas que você fala que às vezes quem está na cidade não entende, sabe? E aí essa psicóloga começou a pegar muito no meu pé. Sandra, você precisa mudar um pouco, você precisa melhorar seu vocabulário, seu porque sotaque. Você está lidando com pessoas, você precisa melhorar. E ela começou a pegar no meu pé, ela sempre me corrigia. E aí eu fui melhorando, e isso foi me ajudando, ela foi me ajustando, e eu fui melhorando mesmo, e você sabe? aceitava de boa esses toques? Eu aceitava, eu aceitava. Eu aceito. Você sabe ouvir, né? Sei, eu sei ouvir. Só que eu sei ouvir as pessoas certas. Certo. Quando é alguém, por exemplo, ela é uma pessoa estudada, uma pessoa que entende, ela estava fazendo aquilo para melhorar, né? Essa questão minha de apresentação, até porque era uma loja, né? Eu precisava estar apresentável, né? Tanto com a minha estética, quanto também com o meu vocabulário. Sim. E aí ela foi me ajustando e eu fui melhorando. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, não é isso aqui que ainda que eu quero. Eu quero mudar ainda. Estava satisfeita, mas queria algo mais. Sabe quando você fica ali uns 4, 5 anos numa coisa e fala, gente, eu quero mais. E aí eu comecei a conversar com o pessoal da loja, as clientes, né, que chegavam, tinha muitas clientes, donas de fábrica que ia lá comprar. E aí eu comecei a conversar com elas, falando assim que eu queria mudar de ramo, né, queria trabalhar numa recepção. Já me sentia pronta para trabalhar numa recepção de fábrica. E deu certo. Uma cliente falou assim, Sandra, eu vou abrir a minha... Até então eles não tinham uma recepção, né? Já tinha um escritório mesmo, não tinha aquela recepção por aí. E aí ela falou, Sandra, eu vou precisar de alguém e eu vejo muito potencial em você. Eu falei, olha, eu não tenho experiência, mas ela já olhou pra mim e falou, eu acredito que você vai dar conta. Beleza, fui, passei na entrevista já, né? E deu certo, já fui para trabalhar na recepção. Fiquei poucos meses, Ângelo. Aí eu não saí, tá? Calma. Porque eles viram tanto potencial em mim que eles me convidaram para fazer o departamento pessoal da empresa. Então a empresa assim tinha, acho que uns 150, não lembro a quantidade de funcionários, muitos funcionários. E eu não tinha experiência nenhuma. Eu só era boa na comunicação, eu já estava boa na comunicação, já sabia falar, já sabia
né, apresentar, eu entendia muito do sistema, o pessoal chegava para arrumar o sistema, eu já queria aprender como que fazia aquilo ali, e aí eles já pagaram para mim o curso. Eu falava assim, não, eu vou pagar para você o curso, e você faz, e assim que você já fizer o curso, você sobe para o escritório e a gente contrata outra recepcionista para cá. E aí deu certinho, eu fiz o curso, comecei a fazer esse departamento pessoal e a galera da fábrica toda assim, tinha um carinho comigo, sabe? E eu também tinha um carinho e ajudei bastante essa questão da empresa a alinhar algumas coisas com os funcionários. E foi uma época muito boa, trabalhei muitos anos ali. E aí que começa a questão da maquiagem. Aí você não quis sair de lá. Continuou. Continuei. Ali eu continuei. Aí nessa fase eu casei, né? Nessa parte eu casei. E aí eu falei, quando eu tiver o meu filho, eu quero estar trabalhando para mim. Porque quando você é CLT, você trabalha numa empresa, você tem os horários ali para cumprir, né? Todo aquele horário certinho para cumprir. Você tem que evitar a famosa faltas. carga horária. A carga horária. E você tem que evitar as faltas, Isso. né? Ficar de olho nessa questão. E eu falei, quando eu tiver o meu filho, eu quero trabalhar para mim, fazer alguma coisa. Não sei o que é ainda. Empreender para você mesmo. Sim, certo. aí foi passando os anos. E um dia, gente, a maquiagem veio pra minha vida assim, tão natural, tão. Não foi forçada, sabe? Eu não sabia o que eu queria, realmente. E as meninas do escritório queriam muito fazer um curso de automaquiagem, queria aprender maquiagem. E elas me pediram, como eu sempre fui muito assim pra frente em tudo, eu era, sabe aquela da turma que te pegam pra fazer tudo? E elas falaram, Sandra, liga em tal lugar, uma escola de maquiagem de Divinópolis, que eu não vou falar o nome, mas aí liga lá e pergunta como funciona. Aí eu fui, liguei. E o cara ficou com o meu telefone, o cara lá da escola de maquiagem ficou com o meu telefone. E as meninas caíram tudo fora. As meninas assim, não, aconteceu isso, não vou fazer. E o cara ficou com o meu telefone. E ele ficou me ligando, insistindo comigo para que eu fizesse esse curso de maquiagem. E eu falei, moço, mas não vou fazer esse curso de maquiagem sozinha, não. Eu sou aqui de Nova Serrana. Mas você tinha interesse na área? Você acredita que ainda não tinha despertado ainda aquele... Você queria empreender, mas não sabia quando em qual eu casei, segmento. quando eu casei, eu gostei muito da maquiagem que a moça fez em mim. Até então, eu nunca tinha feito maquiagem profissional. Quando ela fez em mim, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, é isso. Olha que... Eu vi uma transformação tão grande. Porque quando você nunca fez... né? Hoje eu recebo minhas clientes e elas passam... Eu me vejo nelas. Quando você faz uma maquiagem profissional, você vê aquele resultado, você fica, nossa... Você se vê de uma forma diferente. E isso me despertou um pouco, por isso que eu queria fazer junto com as meninas, mas para me aprender a fazer em mim mesma. Só que esse moço estava oferecendo, estava na oferta um curso profissional. E ele ficou no meu pé, vamos fazer. E eu falei assim, ai moço. E aí depois ele falou, me convenceu a fazer esse curso, eu fiz. Foram quase uns, acho que uns 9 meses mais ou menos de curso. Indo e voltando, eu trabalhava até às 5 e o curso começava às 7 lá em Divinópolis. Aí quando chegar em casa, tomar um banho e ir para Divinópolis, acabava 10 horas da noite. E aí eu fiz o curso todo e quando eu comecei a fazer esse curso, coloquei na minha cabeça, é isso que eu quero para mim. Você gostou? Você Gostei. identificou com a área? Isso, identifiquei com a área nos primeiros dias já de curso, falei, é isso que eu quero para mim. Vou me dedicar. E quando eu finalizei esse curso, eu saí, né, batendo na porta do salão de beleza, para conseguir uma vaga para trabalhar, né? Pelo menos aos fins de semana, porque da fábrica era de 7 às 5, então os fins de semana estava livre, dava para trabalhar, ou depois das 5. E aí recebi vários nãos, até que eu consegui, né? Uma moça que ela deixou que eu atendesse lá com ela. E assim, eu fiquei 2 anos trabalhando na fábrica e fazendo a minha clientela no estúdio, né? Dela. E aí depois, com o passar do tempo, eu fui abrir o meu e tal. Um processo natural, Isso, né? processo natural, que a gente vai crescendo e tudo mais, conversamos e tal. E ela viu que cada uma foi para um lado. E eu fiquei esses 2 anos, né, fazendo minha clientela, trabalhando. E aí eu engravidei. Aí quando eu engravidei, eu falei com o meu patrão. Falei, olha, eu já tenho, né, o meu estúdio, já tenho meus clientes. E agora eu tô grávida. Assim que eu finalizar, né, assim que eu ganhar, eu já não vou voltar mais. Ele falou, não, você vai voltar. Eu falei, não vou voltar mais. Já coloquei na minha cabeça que eu não vou voltar. E aí ele contratou uma pessoa, eu fui treinando essa pessoa, né, enquanto eu estava grávida. Quando deu o final do ano, que eu ganhei em janeiro, inclusive, meu filho fez 10 anos agora, dia 11, domingo. E eu já estava trabalhando, né, então eu já estou nessa estrada e já tem muito tempo.
Foi 1 ano de curso, depois 2 anos trabalhando. Já estava inteirando os 13 anos aí na carreira de maquiadora. E ele arrumou essa pessoa, contratou, eu instruí ela tudo direitinho. E quando eu, no final do ano, eu finalizei ali, encerrei, fiz todos os pagamentos dos funcionários junto com a menina. Ensinei ela tudo direitinho, como que era encerrar um ano, né? Porque é bem... Para quem trabalha no departamento pessoal sabe como que é. E aí finalizei ali, né? Já saí para as férias, já ganhei o Lucas em janeiro e já fiquei em casa, né? Já fiz toda a minha parte ali. Claro que a gente ainda não conseguiu desligar da empresa de início, porque tem aquela parte ali que quando é gestante, não pode desligar, enfim, passei todo aquele processo. E aí depois eu só fiquei trabalhando para mim, graças a Deus, deu tudo certo, sabe? Eu já tinha uma clientela, eu levava o Lucas comigo depois, né? Que passou ali um tempinho, né, do resguardo, já comecei a atender e levando ele comigo. Levava o chiqueirinho dele, a mamadeira, a fralda, tudo, e colocava ele ali no cantinho, colocava ele lá dormindo e atender minhas clientes durante o dia, porque eu também faço design de sobrancelhas, né? Então eu tenho alguns atendimentos durante a semana e aos fins de semana o pai dele ficava com ele no sábado e eu trabalhava no sábado atendendo aquelas clientes ali. Até hoje, graças a Deus, eu tenho só a agradecer essa parte da maquiagem que tem me trago muitos retornos, né? Reconhecimento e graças a Deus hoje já conquistei uma clientela boa aqui na cidade. Conseguiu fidelizar muita gente. Graças a Deus, muita gente. Isso é bom. E o que você considera assim como o grande diferencial do seu trabalho para os demais da área da beleza, assim? Da área É da maquiagem e você falou Isso, o design de sobrancelhas também, né? Porque dá uma agregada, porque as clientes acabaram me pedindo. Relação, né? Isso, tem relação, né? Elas acabaram me pedindo, Sandra, faz, né, uma sobrancelha também, faz uma outra coisa. Eu falei, gente, eu gosto muito da sobrancelha, da área do rosto eu gosto bastante, sabe? Então eu achei prático fazer as sobrancelhas, que eu faço ela durante a semana, e aos fins de semana eu tenho os atendimentos de maquiagem. Muita demanda? Vem crescendo? Tem uma demanda boa, graças a Deus. Graças a Deus, é uma clientela boa. E o grande diferencial que você me perguntou, né? Qual que é o grande diferencial? Você considera assim? Assim, na minha área, né? Eu vejo que tem muita gente que tenta reproduzir sempre a mesma coisa para todo mundo. Aí eu aprendi isso, eu vou reproduzir em todas a mesma coisa. E não é isso, porque todo mundo é diferente. Então, cada cliente que senta na minha cadeira ali, eu sempre busco conhecer ela um pouco mais. Conversar com ela, entender qual que é os gostos. Se ela já maquiou, se ela nunca fez uma maquiagem, se ela tem ali já o contato diário com aquela maquiagem ou não, porque isso aí vai muito de cada pessoa. Às vezes a pessoa tá ali, mas ela nunca fez uma maquiagem, ela quer uma maquiagem para aquele momento, mas ela quer se sentir ela mesma, ela quer algo leve, ela quer algo bem fresh, sabe? Aquela coisa assim, eu tô maquiada, mas não tô exagerada, eu sou eu mesma. O meu grande diferencial é as mulheres se reconhecerem nessa maquiagem, não se sentirem transformadas ao ponto de não se reconhecerem quando olham no espelho. Eu imagino que chega algumas dessas clientes com a proposta de maquiagem, vocês têm que entrar no acordo. Sim, chega comum muito. E às vezes essa proposta da mesma não seja adequada para o momento ou para a mesma. Isso é discutido? É comum? É discutido, é comum. Tem algumas clientes que são flexíveis, outras nem tanto, né? Porque a gente coloca a nossa visão, nós como maquiadores, colocamos a nossa visão de o que eu entendo sobre a maquiagem. Né? Isso aqui vai ficar legal para você, né? Eu vou conversar com você, vou tentar te convencer. E porque assim, às vezes a pessoa traz uma referência, Ângelo, e ali a modelo, né, totalmente diferente da pessoa. A pessoa às vezes tem um olhinho bem pequenininho, né? Às vezes o rostinho da pessoa é mais redondo ou é mais alongado. Então, assim, a gente precisa muito olhar isso. Porque a técnica que a pessoa trouxe ali daquela maquiagem, se eu reproduzir a mesma nela, ela não vai se reconhecer, ela não vai se sentir bem. Então, eu tento dar uma adaptada. Eu pego ali algumas coisas e falo, olha, isso vai realçar muito no seu rosto, vai ficar super legal. Mas isso não vai ficar legal. Sabe? E aí eu converso com ela, a maioria das clientes são super tranquilas, sabe? Fácil fazer uma coisa? Fácil, sim. Elas falam, não, Sandra, você que entende, eu trouxe a referência, faz do jeito que você achar que vai ficar melhor. E graças a Deus tem dado super certo. Quando elas se veem no espelho, né, elas falam, não, realmente era isso mesmo. Ou a gente faz algum ajuste também, porque às vezes nem sempre... Chegar no consenso. Sim. Aí ela fala assim, pode colocar um pouquinho mais disso, ou tirar um pouquinho disso, e a gente faz o ajuste ali. E ela sai feliz da vida. E a minha amiga Sandra Lino consegue pleitear outros segmentos ou continuar nesse?
Você sempre buscou algo diferente? Não, agora... Sempre busquei algo diferente. E agora? Agora eu tô tranquila. Tá tranquilo, Mas né? ainda tem a questão de trabalhar como influenciadora, né? Porque assim, eu tava... Vamos falar dessa área. que eu tava trabalhando com maquiagem. O que chamou a atenção? O que despertou para você querer a referida área? A divulgação, né? Porque todo o trabalho... Hoje, com a internet, a gente precisa, né? Tá divulgando o nosso trabalho. Está presente nas plataformas Está ali digitais. nas plataformas Isso. digitais. Hoje, graças a Deus, já somos aí mais de... Dá uma média de 150 mil seguidores na TikTok e Instagram. E eu tenho um engajamento muito bom. Mas no início, como sempre, né? Todo início tem uma história, por essa fase, né? Todo mundo passa por essa fase. E eu lembro que foi bem difícil. Os julgamentos sempre tem, né? Todo mundo. Mas eu queria divulgar o meu trabalho, divulgar os julgamentos seria procedimentos. Críticas? Sim, críticas. Quanto aos seus conteúdos? Sim, aos conteúdos que eu criava. Explica isso aí, vai conectar com muita gente aí. Quando eu comecei divulgando, né, o meu trabalho do salão. A gente fazia promoções, eu tinha uma outra moça que trabalhava comigo também no início, ela fazia cabelo, tinha outra que fazia unha, e a gente começou divulgando esse trabalho. Quando você começa nas redes sociais, assim, a divulgar um trabalho, a aparecer mais, acaba que você compra um produto, você quer mostrar, você já aquela blogueira, sabe aquele sentimento, já aparece, já floresce ali. É automático. É automático, quando você começa, ele pega o telefone e começa a gravar ali um stories, e aí depois você já se sente à vontade com a câmera, com as pessoas já te perguntando, e essa roupa que você está usando, de onde que é? Nossa, eu amei o seu cabelo, onde você fez? Esse batom que você está usando. Então você já começa, tipo, as pessoas já começam a perguntar e você já se sente uma blogueira, né? Uhum. E eu gostei disso. No início foi um pouco travado, aqueles videozinhos mais ruins, aquele videozinho, sabe quando você tá conversando, parece que sua boca não tá nem mexendo. Bem isso. Uhum. Mas aí foi aos poucos, eu fui insistindo e tinha muita gente, eu ouvia muito, né? Chegava até mim, as pessoas assim, agora fulana virou blogueira. Mas fulana agora tá se achando a blogueira, né? Coitada, pra que ela tá fazendo isso? Ela não era maquiadora? Mas coitada, por que coitada? Coitada porque as pessoas... Não via potencial? Não via potencial. Mas você... Porque quem tá começando... Você enxergava o potencial? Eu enxergava. Pronto, isso. Porque falavam e chegava até mim e eu falava assim... eu não quero expor como que chegou em mim pra não expor a pessoa, né? Que veio me falar, mas era uma pessoa próxima, de dentro de casa. E ela falava assim, aqui, estão rindo de você, estão zombando de você e falam pra mim que tá muito feio, que tá muito ridículo isso. Você não acha melhor ridículo parar? Em que sentido? Você conseguia explicar para você? Ridículo, por exemplo, assim, porque você... Sabe quando você tem ali 500 seguidores, 600 seguidores, e você começa a compartilhar, gente, eu comprei isso aqui, e olha que legal, e você começa a mostrar aquele produto e falar sobre ele. Então, as pessoas te veem como ridículo mesmo, porque se você tem 600 seguidores, eles não te acham uma blogueira, eles te consideram uma pessoa relevante para poder falar sobre tal produto, mesmo que você já tenha conhecimento sobre isso. E olha que eu era eu já tinha formado como maquiadora e as pessoas não me viam como referência. Se hoje eu falo sobre um produto, hoje que eu tenho 13 anos, já estou né, muita gente já me conhece, é diferente. Do que 13 anos, né? do que há 8, 9 anos foi quando eu comecei na internet, as pessoas não me viam assim com essa competência para falar. Então, eles já... Ridículo. Ela não tem que só fazer maquiagem. Por que ela tá falando sobre isso? Sobre uma blusa que ela comprou? Mas era ruim o seu conteúdo? Você acha que era ruim? Era ruim meu conteúdo. Era ruim porque, Ângela, não tem como você começar sendo boa. Não tem como você começar numa área... Né, é um processo. Quando eu vejo minhas maquiagens de quando eu comecei e eu vejo minhas maquiagens de hoje, eu falo, cara, como que as clientes tiveram coragem de fazer uma maquiagem comigo na época? Mas, graças a Deus, eu tive essas pessoas que confiaram em mim, né? Essas pessoas que estiveram ali, que deram um voto de confiança em mim naquela época. Porque se não fosse essas pessoas, hoje em dia eu não estaria onde eu estou. Mas talvez, para a época, essas maquiagens eram convincentes. Sim, eram convincentes. E eu nunca, assim, fui exagerada. A não ser que a pessoa quisesse, né? Uma coisa ali, pedisse uma coisa mais exagerada. Mas, eu falo assim... Tinha muitos detalhezinhos que eu tinha que melhorar, sabe?
acabamento na maquiagem, porque eu ainda não tinha aquela experiência. Com o tempo eu fui fazendo mais cursos, aprimorando. E aí sim, eu consegui, né, chegar na técnica mais apurada, uma coisa ali mais bonita, mais refinada, numa maquiagem bonita, né, que eu mesma sentia assim. Eu sinto, né? Quando você finaliza um trabalho bem feito, você sabe, você trabalha, né? Nesse trabalho que você tem também, você sabe disso, que é uma questão de quando você finaliza um trabalho bem feito, que você está satisfeito, que seu cliente está satisfeito, assim, o pagamento, ele é bom, o dinheiro, mas a satisfação de você entender que você entregou um trabalho bem feito é 1000 vezes melhor. Você vai embora feliz, você fica contente com o que você está fazendo ali. Você fez assim, como se fosse para você. E aí você vê o sorriso no rosto da cliente. E nesse início, igual eu estava te falando, a maquiagem não era boa, mas com o tempo eu fui, né, aprimorando, fui fazendo curso e aprendendo. E a mesma coisa na internet. Eu começava a assistir lives, começava a assistir tutoriais, vídeos de outras pessoas, como que a pessoa se comunicava. Buscando referência. Sim, buscando referências. A pessoa, como que ela ficava, como que ela segurava o telefone para ficar mais à vontade. Hoje em dia eu pego o telefone assim, em qualquer lugar, eu gravo um stories, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Né, mas antes, eu fechada dentro de um quarto para gravar um vídeo, era horas e horas e horas e horas. Errava muito? Errava muito. E as pessoas ainda, né, te julgando, criticando. E eu só falei para essa pessoa, eu lembro direitinho no dia. Eu falei assim, olha, fulano, você pode até ter vergonha de mim, mas eu não vou parar. Eu sei o que eu quero e eu vou continuar fazendo. Eu sei que eu não tô boa hoje, mas eu sei que eu vou ficar boa ainda. Então, assim, mesmo que ninguém acredite em mim hoje, eu acredito em mim. E isso é importante. E eu continuei fazendo. Aí aparecia uma loja. Sandra, faz um provador pra mim. Sandra, eu vou te mandar isso. Você posta pra mim? Vou te mandar um sanduíche. Eu vou te mandar uma pizza. De repente se tornou uma fonte de renda, sim, né? Um sim, trabalho sim. profissional. E aí foi aparecendo as lojas, fui pegando. Então, assim, e aí eu já me sentia uma blogueira, né? Uma influenciadora, em ter, assim, essa autoridade em divulgar algum produto, em mostrar, em me sentir mesmo. Porque eu acho que tudo, Ângelo, na nossa vida, tudo começa na nossa mente. Quando você acredita que você consegue, que você é capaz de fazer aquilo, você faz, sabe? Tudo depende de nós. Eu acredito que tá aqui dentro, depende de nós abrir essa portinha e deixar o mundo ver, sabe? Porque enquanto a gente fica na dúvida, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Tem outras pessoas fazendo, quebrando a cabeça, errando, fazendo e dá certo. Só que você tem que ter paciência, porque tudo tem um processo. Claro que tem pessoas que viralizam aí de um dia pra noite, né? Tem pessoas que viralizam assim, com um vídeo. A pessoa se torna famosa, a moça do avião, por exemplo. Só que às vezes não. Às vezes para você o processo vai ser um pouquinho mais difícil. Agora você está disposto a passar pelo processo? Porque só consegue... A conviver com as críticas, por exemplo. A conviver com as críticas, por exemplo. Porque hoje elas... Na verdade, elas nunca me incomodaram assim a ponto, sabe? A não ser que a pessoa chega de frente a uma câmera e venha falar exatamente o meu nome. Fulano é isso, isso. Eu vou dar a resposta. Mas se só chegam na minha orelha, gente, ainda mais se essa pessoa não tiver construído nada na vida, aí que eu nem... Eu quis dizer para quem está iniciando, né? Para receber essas críticas, tem que aprender a conviver com as mesmas. Isso, e né? tem que estar preparado. Eu falo assim, ó, se você quer começar na internet hoje, você precisa estar preparado psicologicamente. As porradas chegam. Vai chegar. E tem que entender que quanto mais hate, quanto mais crítica chegar, quer dizer que tá dando certo. E você vai crescer. Porque quando não tem, só tem pessoas te aplaudindo, linda, não sei o quê. Pode desconfiar. Pode desconfiar. E acaba que você não cresce tanto. Os meus vídeos que mais viralizaram até hoje são crença, né? Isso, as críticas, hate, pessoas que não concordam com aquela ideia. E é isso. E o vídeo vai crescendo, uma pessoa vai falando e tem que ser. Da influenciadora ou maquiadora, das duas, qual que você sente mais prazer em exercer? Nossa, em essa executar? É difícil. Nossa, essa é difícil, Ângela. Você me pegou. Porque, assim... Pergunta clássica. A maquiagem, eu tenho uma paixão pela maquiagem, porque uma coisa levou a outra, né? A maquiagem, ela foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu me vejo como mulher... Hoje eu não consigo sair sem maquiagem. De jeito maneira?
Não. Nem pra ir na padaria. Nem pra jogar o lixo na Sério? rua. Mas não é porque, assim, muita gente fala assim, isso é uma insegurança sua com você. Não é. Não é insegurança, porque eu me sinto bem. Ela me faz sentir pronta, empoderada, forte, sabe? Eu sinto que a maquiagem, eu estando bem arrumada, maquiada, qualquer lugar que eu chegar, eu vou estar apresentável, eu vou estar bem. Portas se abrem, né, para pessoas que estão bem cuidadas, pessoas que estão arrumadas, do que quando você sai de qualquer jeito, descabelada, mal vestida. E a maquiagem, ela traz esse empoderamento para a mulher. Eu falo que, para mim... O visual é o cartão postal. É o cartão postal, não tem como. E as pessoas te veem, e ali nos primeiros segundos, ela já faz aquela imagem de você. Ela olhou em você de cabeça aos pés, ela já faz ali né? Imagina você, como você é, porque se você está mal arrumada, descabelada, já diz tudo sobre a sua vida. Não vai convencer. Não vai convencer em nada. Então, se você está... Eu acredito assim, que quando você está pelo menos maquiada, se o seu cabelo está sujo, você faz ali um coquinho, dá uma ajeitada nele, e você coloca uma roupa mais simples. Mas se você está maquiada, você está bem. Você apresenta um ar de cuidada. Se ela tirou um tempo para ela se maquiar, para ela se arrumar, é porque ela é uma pessoa organizada, ela tem compromisso. Se ela teve um compromisso com ela tem compromisso com outras coisas, sabe? Então, assim, a imagem, para mim, hoje, ela é primordial. Eu não consigo ficar sem. Eu não recebi a resposta aqui, eu não me responder sobre das duas áreas. Qual que você se sente melhor atuando? Qual que eu me sinto melhor atuando? Ângelo, eu 50-50, não 50, tem como, 50. Sabe? Só que se você falar assim, Sandra, como você se vê daqui a 5, 10 anos, você se vê deixando a maquiagem, por exemplo, para engatar nessa carreira de influenciadora? Olha, eu deixaria os atendimentos, sabe? Mas a maquiagem, ela estaria sempre introduzida no meu conteúdo. Eu poderia, por exemplo, deixar de atender, mas para, talvez, atender uma demanda maior como influenciadora, de fazer viagens, de marcas, que é um sonho meu também, que eu tenho, de trabalhar com marcas grandes, fazer viagens. E os seus sonhos costumam dar certo, né? Os seus sonhos costumam dar certo, sim, viu? Você costuma chegar lá. Sim, sim, sim. E eu já trabalhei com várias marcas também, por exemplo, esse final de ano agora eu trabalhei com a Shein, né? E tem algumas marcas assim que vão te vendo e vão te chamando. E é um processo, né? Não adianta eu querer que isso aconteça do dia para a noite, vai acontecer. Então, assim, a maquiagem, igual você me perguntou, qual dos dois? A maquiagem, ela nunca vai sair de mim, ela vai estar no meu DNA para sempre. Eu posso, talvez, deixar os atendimentos futuramente, se tiver uma demanda grande como influenciadora, igual eu te falei, porque eu amo criar conteúdo, de estar ali mostrando meu dia a dia, a minha rotina para as minhas seguidoras, e é algo que faz parte de mim. O dia que eu fico sem, eu falo assim, gente, hoje eu vou dar um descanso para as meninas, não vou gravar stories. Eu toda hora eu vejo uma coisa e falo, gente, eu vou gravar. Aí eu falo, não, hoje não, amor. Então, assim, é uma coisa que já faz parte de mim, do meu dia a dia, de estar ali compartilhando, de estar gravando. Eu gosto, sabe? Não é uma coisa que me faz, tipo, é um trabalho, é chato. Não é, eu amo. Você vê possibilidade de crescimento na área ainda? Você tem muito que melhorar, sim, que avançar? Sim, principalmente como influenciadora. Isso. Que é algo que eu gosto bastante, igual eu te falei. Eu quero ser contratada por marcas, crescer mais, né? Ser reconhecida, ter mais seguidores, essa parte, assim, da fama em si. Eu sigo vários influenciadores e eu fico muito admirada. Eu gosto, sabe, disso. Minha amiga, algo que eu não tenha te questionado que você gostaria de compartilhar com o nosso seguidor, nosso ouvinte, nosso telespectador? Eu acho que tá tranquilo, acho que era só isso mesmo, né? Trajetória a gente já falou, de sucesso. Falamos bastante, mas eu quero deixar um recadinho, né? Para quem tá começando hoje, né? Tanto em qualquer área que você estiver começando hoje, que seja na maquiagem, como influenciadora, seja num trabalho, enfim. Que você se dedique e acredito ninguém começa já no topo. Grande. Não, você não começa grande. A gente sempre começa pequeno e vai aos poucos. Tudo tem um processo. Tem que confiar no processo. Acreditar.
imaginar, visualizar já onde você quer chegar. Visualiza onde você quer chegar, trabalhe para isso e foca no processo. Esquece quem está falando do seu lado. Se estão falando, você só ignora, só continua e foca lá na frente e continua fazendo, porque uma hora vai dar certo. Falei aqui com a influenciadora Sandra Lindo, né, que vem fazendo muito sucesso, vem crescendo muito como influencer e também como maquiadora. Você tem um espaço bacana? Tem sim o meu estúdio de maquiagem, onde eu faço os atendimentos. E vou deixar também meu arroba aqui no Instagram, no TikTok, Sandra Lindo Makeup, tá? Me sigam lá também. Vão lá assistir os vídeos, tem vídeos de maquiagem, tem meus stories diários lá que eu tô sempre postando. E quero agradecer a você, tá? Pelo convite de estar aqui, fiquei muito à vontade. Falamos muito, né? E eu fiquei muito feliz de estar aqui, de receber esse convite, de falar um pouquinho sobre a minha história. Muito obrigada mesmo, querido. Compartilhar a sua história, ver lá de baixo, né? E continua crescendo, crescer muito ainda, ocupar muito espaço ainda, né? Boa sorte para você, minha amiga. Muito obrigado. E assim finalizamos mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo. Até a próxima edição. Valeu, tchau.